Vamos avançar e nesse momento eu quero convidar aqui o nosso querido irmão e amigo de caminhada, de longo tempo de caminhada, Mestre Felipe Mouta. Esse é o homem que eventualmente eu peço, olha, quando você vier, manda Felipe e manda ele trazer também a capa, os livros. Felipe Mouta é mestre, ele é um dos responsáveis pelo ambiente de ensino do Ministério Local, e é um homem que tem dedicado a sua vida ao longo de toda essa história que marca a própria história desse ministério, já se confunde com a sua história também pessoal. E eu louvo a Deus pela tua vida, Felipe, e desejamos que nessa manhã o Espírito de Deus te tome. Estenda as suas mãos sobre Felipe. Pai, obrigado, Senhor, pela unção e a claridade, Senhor, daquilo que o Senhor está falando e daquilo que Felipe vai transmitir. Declaramos em nome de Jesus, Senhor, uma semente que vai cair em boa terra, Senhor, e ela vai frutificar de uma forma exponencial. Nós cremos e te abençoamos, Felipe, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te use, Felipe. Amém. Amém. Obrigado, apóstolo. Bom dia, amados. Vamos continuar estudando a palavra nessa manhã. Eu creio que há uma unção de cura nesse lugar. Amém. Falamos sobre guerreiros apostólicos, falamos sobre muitas vezes o guerreiro ter sido ferido e que o Senhor coloca óleo nessa ferida, trata com essa ferida, para que você não seja exposto novamente e derrotado. O tema que eu vou falar vai envolver também cura, vai envolver algumas feridas que você pode ter sofrido ao longo da tua caminhada com Cristo, tua caminhada cristã. Eu vou falar sobre submissão radical. Faz parte das raízes da nossa fé e faz parte da minha história também pessoal esse tema sobre a submissão, sobre a necessidade de ser submisso, de se sujeitar, de obedecer, de saber ser filho. Eu sei que está meio fora de moda para a nossa sociedade. Até a palavra submissão dá um arrepio na galera. Quando ouve, no casamento, por exemplo, a mulher seja submissa ao seu marido. Aí tem umas pessoas que se arrepiam e falam, mas está na Bíblia, mas não é bem por aí. Ou então a própria palavra submissão, transmite para alguns uma ideia de que você vai estar sempre debaixo de uma autoridade abusiva, de alguém que... E existe de fato autoridade abusiva, existe, quem sabe a tua história foi essa, quem sabe você chegou aqui e foi ferido por pastores, quem sabe você chegou aqui e foi ferido por discipuladores, por lideranças de igreja, quem sabe você está aqui, você está ouvindo aqui a gente honrando e cobrindo a vida do apóstolo e isso te incomoda de alguma forma. Se isso te incomoda, é possível que você tenha aí uma ferida com liderança. É possível que você tenha sido ferido por um pai, por um marido. Talvez você nunca tenha conhecido uma autoridade boa. Só que a autoridade bíblica, ela foi instituída por Deus para o bem. Amém? A autoridade, ela não foi instituída para fazer o que Deus não quer. Nenhuma autoridade você e eu temos para fazer coisas fora do propósito de Deus com as pessoas. Eu só tenho autoridade para abençoar. Eu não tenho autoridade para fazer o mal. Eu tenho autoridade da parte de Deus para promover a justiça de Deus na terra. Toda vez que uma autoridade faz o que é contrário à palavra de Deus, ela está desobedecendo o propósito dessa autoridade. Então, por causa dessas situações que às vezes a gente viveu na vida, por esses constrangimentos com a autoridade, muita gente é ferida com isso. E é do comportamento humano, é normal, a gente se fecha para outros. Você não quer ser ferido de novo. Então a pessoa que viveu violência, abuso, constrangimento com pastores, com líderes, com igreja, com discipulador, com marido, com pai, um pai violento, um pai agressor, é normal que a tua alma queira se proteger disso. E aí você evita. Eu já conheci gente que falava, olha, vou à igreja, mas não quero falar com ninguém, não quero conhecer ninguém, não quero ter relacionamento com ninguém, porque esse negócio de pessoa, de ser humano, tá difícil. Eu já ouvi frases do tipo, agora eu cuido de animais porque ser humano tá difícil,
E tem muita gente correndo de relacionamentos vivos e sadios na igreja, fugindo daquilo que é o verdadeiro, por causa daquilo que é falso. Existe uma falsa autoridade, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Existem falsos líderes. E por causa do falso, tem muita gente se escondendo e fugindo do verdadeiro. Mas eu quero dizer para você que se existe o falso, aliás, só existe falso, porque existiu o verdadeiro. Não existe uma nota de... Você não seria confundido com uma nota de R$30. Não tem sentido eu te dar uma nota de 30. Porque não existe. Então, a falsificação ficaria na cara. Mas o falso só te confunde. Porque o verdadeiro existe. E eu quero que você abra o teu coração para acreditar na verdadeira autoridade bíblica. Na verdadeira sujeição e submissão. As pessoas não estão nem acostumadas mais a essa pregação, a esse ensino. E é libertador. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez oprimida por demônios, que eu disse: a sua libertação vai chegar quando você se sujeitar à autoridade. Tudo que você precisa se sujeitar à autoridade. A gente não ouve mais essa pregação por aí. A gente não ouve mais falar sobre filhos serem obedientes aos pais, por exemplo. Parece que eu não ouço a sociedade. Eu trabalho em escola, eu dou aula. Parece que se eu falar a palavra hierarquia, a galera tem coceira. Mas tudo que essa geração precisa é aprender sobre ordem e hierarquia. A hora que um fala, o outro escuta. Como que tem educação, como que tem ensino, se não tiver um mínimo de ordem? E sabe, parece que é um discurso antiquado, antigo. Parece que sempre quem está com a palavra é o opressor. O discurso é sempre esse. O discurso mundial hoje é esse. Olha, o aluno é o oprimido e às vezes o professor é o opressor. A ovelha é sempre o oprimido e o pastor é o explorador. O marido é sempre o opressor e a mulher é sempre a oprimida. As relações de autoridade e submissão não são assim na Bíblia. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Pais e filhos, marido e mulher, pastor e ovelha, aluno e professor, não é para ser uma relação de escravidão, nem de subserviência. A raiz não é essa. Nós vamos ser submissos radicalmente. Mas a nossa submissão, ela tem uma origem, tem um destino. É a Deus que nós nos submetemos. Tem gente que fala, me submeto só a Deus, mas às vezes é só uma desculpa para dizer que está desobedecendo a todo mundo. Pelo menos Deus é invisível e não tem como eu saber se a pessoa está se submetendo ou não, né? Eu me submeto só a Deus. Mas coloca na tela também, você pode abrir Efésios 5:21, é o texto que a gente vai começar a estudar essa manhã. Se você está anotando, eu vou ler algumas passagens contigo. A razão da nossa submissão está lá em Efésios 5:21. Depois desse versículo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre mulher ser submissa ao marido, filhos serem obedientes aos pais. Ele vai falar de todas as relações de submissão e autoridade, as principais da sociedade. Mas antes dele falar dessas relações de submissão e autoridade, da família, dos negócios, do trabalho, antes de falar esses mandamentos de submissão e autoridade, ele começa dizendo que é para todos se sujeitarem a todos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe por quê? Porque não existe autoridade absoluta. O que eu quero dizer autoridade absoluta? Eu sou ministro, então eu sou professor da Bíblia. Aí tem um aluno meu que é guarda de trânsito. Se por acaso esse guarda de trânsito me observar descumprindo alguma lei com o meu carro e ele quiser me multar, ele tem autoridade para isso. Eu não posso usar a autoridade que eu tenho na igreja para dizer para ele, fora da igreja, que ele tem que se... Não, eu sou autoridade, você está submisso a mim. Está entendendo que eu quero dizer que não existe autoridade absoluta. A única autoridade absoluta é Deus. E as outras posições são alternáveis. Em determinado lugar eu sou autoridade, mas em outro momento, quando eu sair daqui, eu vou me sentar e eu vou receber a palavra de outro. Amém? E isso é bíblico. Uma hora um sobe, ministra, e você está recebendo. Outra hora você desce e honra o outro com o seu ouvido, sujeitando-vos uns aos outros. E algo que saltou, porque eu sempre citava esse texto, né? Sujeitando uns aos outros, sujeitando. Mas o final diz, o motivo dessa submissão, por causa do temor de Cristo.
é no temor de Cristo. É porque eu quero tanto saber qual é a voz de Deus para mim, que essa voz pode estar sendo falada através do profeta Roger, pode estar sendo falada através da Ellen, pode estar sendo falada através do Renan, porque eu quero ouvir a Cristo, não importa qual canal. O meu foco é tudo sobre Ele. Chega de estrelas, chega de pregadores favoritos, né? Às vezes eu também tenho os meus favoritos. Só que eu preciso saber separar nos meus pregadores que eu gosto, você também, quando é a voz do pregador, né? Quando é a voz de Cristo e quando às vezes é o temperamento do pregador. Não é verdade? Muita gente é ferida na igreja porque não sabe fazer essa separação. Quando né? Nós somos humanos. Nós somos humanos. Pode ter coisas que eu venha falar, eu espero que não, me preparo para que não. Mas se eu falar alguma coisa que não testifica com a voz do seu pastor, dentro de você, a voz do Espírito de Deus que testifica, descarta, bota ali de canto. Amém? Bota no canto. Agora, se o que eu falar, você reconhece, é o meu Jesus que está falando comigo, eu recebo e me aproprio, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por causa de Cristo que eu me sujeito. É por causa dele. Então eu não preciso temer esse assunto da autoridade. Deus poderia pegar um homem, sei lá, o apóstolo Paulo, é uma referência que a gente sempre cita na história da igreja. Grandes homens de Deus nos dias de hoje. Deus podia escolher essas pessoas e derramar tudo sobre um só. E de repente falar, eis aqui, esse é o Papa. Esse aqui é o sucessor de Cristo. Mas eu creio que Deus não faz dessa forma. Na igreja do Novo Testamento, ele conta com conselho, ele conta com presbitério, ele conta com colegiado, ele conta com pessoas que estão buscando ouvir a voz de Deus através da igreja. Em Apocalipse, eu te provo isso por algumas vezes, nas cartas às 7 igrejas, o Senhor Jesus disse para o apóstolo João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Novo Testamento é muito comum falar igreja no singular. A igreja, vou estabelecer a minha igreja. Então, a gente entende, existe uma igreja, é uma só igreja. Mas em cada localidade também existem as igrejas. E não é errado você falar minha igreja, sua igreja. Biblicamente falando, não. Quando você estiver falando sobre comunidade local. Até porque, em Apocalipse diz, o Espírito do Senhor, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu gosto sempre de pensar que o Espírito está sempre dizendo às igrejas. E de repente tem igrejas que têm revelação numa área que nós não temos. Porque nós não recebemos tudo e nós não fomos chamados para fazer tudo. Amém? A gente sempre tem falado isso aqui em Terra Fértil. Nossa vocação não é fazer tudo. Mas, de repente, Deus derramou lá em Guaratiba uma graça diferente para uma área diferente que nós nunca fizemos antes. E aí a gente vai aprender com o que Deus está fazendo lá. Fui em Corbã recentemente, vi o que Deus está fazendo lá. Amém? Então, quando a gente vai nas igrejas, a gente vê o que Deus, o que o Espírito Santo está fazendo nas igrejas. Então, quando João ouviu lá em Apocalipse capítulo 1, ele ouviu a voz daquele que falava, que passeava entre os candelabros. Ele olhou e ele viu os candelabros, né? Jesus passeando nas igrejas. Ele ouviu a voz, mas ele viu as igrejas. Ele ouviu a voz, mas ele viu as igrejas. Sabe, Jesus podia escolher uma denominação ou uma pessoa e ela ter tudo, mas ele quis que não fosse assim. Nenhum de nós tem tudo. Você não tem tudo. E essa é a primeira razão para eu dizer que você precisa se sujeitar ao outro. Porque você não recebeu tudo. Ainda que você seja muito um instrumento de Deus, eu não duvido do teu coração em buscá-lo. Mas nós precisamos nos submeter ao conselho. Olha, essa semana eu tive que tomar decisões. E a minha esposa, muito sabiamente, né, eu sempre resolvo as coisas com ela. Mas ela falou, vamos ouvir 3 pessoas. Eu achei aquilo sensacional, né? Te dá uma segurança. E aí a gente foi falar com um, foi falar com outro, foi falar com outro, para tomar uma decisão. Sabe, é muito sábio a gente ouvir conselhos. Os conselhos não podem te manipular. Os conselhos são consultivos, né? Você ouve, na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas você não vai
ser dependente, né? Às vezes as pessoas confundem esse ensino de submissão com uma dependência excessiva. Até nessa relação de discipulado, eu tenho um livro sobre o assunto, em breve estarei republicando. Amém? Foram publicados 500 cópias, só tem um lá atrás agora. E a gente vai fazer uma nova edição para mandar lá para a Bahia também, que tem pessoas pedindo. Por que eu abri esse parêntese? Falar dessa relação de dependência excessiva, né? Tem gente que cria uma dependência excessiva, não dá um passo, tudo acha que tem que contar, que se não contar está desprotegido, está sem cobertura. E quando a gente ensina sobre submissão, a pessoa às vezes confunde submissão com excesso, com criancice mesmo, né? Com uma insegurança às vezes da personalidade, né? E aí quer transferir para o outro a decisão que ele tem que tomar. Nós não somos, biblicamente falando, nós não somos independentes. Alguém já disse, independência é morte, né? Se você quiser ser um membro autônomo, errante pela terra, sou membro da Igreja de Cristo, mas não tenho pastor, não tenho ninguém, independência não é o caminho. Nós não somos chamados biblicamente, não tem base para você ser independente. Também não tem base para você ser dependente excessivamente de alguém. Eu gosto da palavra que nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E há pessoas que também dependem do nosso funcionamento, uns com os outros. Sempre uns com os outros. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Você não é autoridade sempre em todos os ambientes. Em alguns ambientes você se sujeita e ouve. Amém? Às vezes a gente fica tão acostumado a liderar que a gente não está acostumado a sentar e ouvir. Né? Pastores, então, a gente tem essa coisa. Né? A gente está sempre ministrando, você está ouvindo eu pregar, já está imaginando qual o próximo versículo que eu vou abrir, ou qual outro. Eu sou também. Qual que eu abriria no lugar. Fica tentando imaginar qual é a sequência, como é que vai acabar, que música vai cantar. Né? A gente percebe quando o pregador está perdido, quando o pregador está nervoso. Estou falando aqui uma plateia, né, de Daniéis, né, como disse ontem o pastor Carlos. São pessoas experimentadas na palavra. Mas a gente precisa saber também, agora eu vou receber. Eu quero sentar e receber, eu quero ouvir a palavra, quero ser ministrado. Submissão bíblica é saber ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Deus fala através de outras pessoas. Ontem o pastor Carlos deu um exemplo que ficou vivo para mim, quando ele falou dos amigos, né? Que ele era católico e que você não foi para a igreja necessariamente por causa de Cristo. Aí eu fiquei pensando, na verdade, você viu Cristo, só que neles. Eles encarnaram, né? A mensagem. Aqueles amigos amaram tanto que indiretamente ele estava conhecendo a Cristo. Era Cristo que estava envolvendo ele através daquelas pessoas, né? E ele falou que a gente tem que manifestar Cristo, externar Cristo para as pessoas. Então, a voz de Deus, às vezes, ela vem através de pessoas. E a gente precisa saber ouvir, às vezes, uma criança. Deus fala através de pessoas. Ele não te deu tudo, de propósito. Às vezes você tem uma direção, você tem meia direção. Você chegou aqui com metade da direção e você pediu nessa conferência, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me traga direções, que o Senhor me diga o que fazer. E Ele de propósito não te deu tudo, para que você se sente para ouvir e para que você ouça no meio do coletivo do que Ele vai falar através das igrejas. Amém? Tem uma igreja que me chama a atenção, a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Pode botar na tela para mim? 1 Tessalonicenses 1, 7. Entre as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, essa igreja me chama a atenção. Olha o que o apóstolo vai dizer. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Obrigado, apóstola. Estou seco aqui, querendo uma água. Obrigadão. Paulo está falando para essa igreja, dando um destaque para o que essa igreja era. E qual é o elogio que ele faz para essa igreja? Qual a palavra que ele usa? Vocês são padrão. Já imaginou um elogio desse? Um elogio aí da tua paternidade apostólica. Essa igreja aqui é
padrão. Vocês se tornaram padrão. Mas no capítulo 5, versículo 14 de Tessalonicenses, pula aí algumas páginas da sua Bíblia. Na hora de se despedir, o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja o seguinte: irmãos, também vos exortamos, aqui admoesteis, repreenda os sonolentos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então ele vai falar 3 categorias de pessoas, né? Os que dormem, né? Sonolentos. Então dá uma cutucada aí na pessoa que está do seu lado. Não durma. Estou te admoestando. Aleluia. Admoeste os sonolentos. Consolem os desanimados. Então na igreja, às vezes, padrão, tem sonolento, tem desanimado. E amparem os fracos. Tem fraco. Isso me mostra que você pode estar na melhor igreja e ainda assim ser sonolento, desanimado e fraco. Não é verdade? A igreja era padrão, a melhor igreja fundada pelo apóstolo que melhor estava executando aquele trabalho entre os gentios. E mesmo numa igreja boa, mesmo num lugar bom, tem gente fraca, sonolenta e desanimada que precisa ser admoestada. Qual será o motivo para isso? Eu encontro uma pista no capítulo 2 dessa mesma carta, 1 Tessalonicenses 2:13. 2:13. Bota lá para mim. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Sabe o que ele está falando? Olha, eu dou graças a Deus por vocês se tornaram padrão, porque vocês ouviram a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Vocês ouviram a palavra de homens, vocês ouviram de nós, mas quando vocês se puseram para ouvir de nós, vocês estavam ouvindo a Deus. Como verdadeiramente que essa palavra é uma palavra de Deus. E vocês não ouviram como palavra de homens. É por isso que essa palavra opera em vocês eficazmente. Você precisa ser alguém que pega a palavra que tu ouve e corre com ela, sabe? Tem gente que pega a palavra e demora um tempo para responder. Mas tem gente que pega e produz muito rápido resposta. Eu já falei aqui em algumas pregações Terra Fértil. O pessoal aqui já me conhece. Falei, pregação boa não é aquela que bate no teu ombro e fala, boa palavra, essa que boa pregação. A gente não precisa disso não. Pregação boa é aquela que você sai dizendo o que nós vamos fazer com aquilo que a gente ouviu. Porque foi assim, né? O apóstolo Pedro terminou de pregar e as pessoas falaram, e agora? O que a gente faz? Se arrependam, sejam batizados, né? Então, palavra boa é aquela que você ouve e fala, eu preciso fazer alguma coisa a respeito do que eu estou ouvindo. A submissão bíblica, irmãos, ela consiste em ouvir a voz de Deus que vem através dos outros. Ouvir a palavra de Deus através de pessoas como palavra de Deus e não como palavra de homens. Porque senão uma pessoa que você gosta, que é carismática, ela pode até falar um negócio errado que tu está assimilando. Porque tu gosta da pessoa, é pelo carisma. E não tem que ser assim, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, como palavra de Deus. Amém? Ainda que saia às vezes num embrulho feio. Jesus veio para os judeus, diz lá em João, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E geralmente Deus manda as suas mensagens numa embalagem que a galera não gosta. Veio, nasceu ali numa estrebaria. Deus mandou o Filho, o Verbo encarnado, a palavra, o Messias, e veio de um jeito que eles não imaginavam. E às vezes a embalagem não é muito boa. O apóstolo Paulo fala, né, não sei como é que era a aparência dele, mas ele dizia que a presença dele não era muito agradável, né? De presença ele não era muito, no que ele se comunicava era nas cartas, né? Por escrito que ele mandava ver. Eu também prefiro escrever do que falar. Eu acho que eu de presença não sou muito... Sou lindo, amor? Obrigado. Olha. Mas é uma característica minha, né? Ela falou que eu sou lindo, não que essa é característica para ela. Característica minha é que às vezes eu fico sem ação quando eu ouço, enfim, quando eu estou conversando com uma pessoa, dependendo
da bobagem que eu ouço, eu fico sem reação assim. E a Camila fala, mas você não falou nada. Eu não sou disso, de ficar ali no... Você falou ontem dos filósofos, né? Eu não sou, eu fico assim às vezes tão... Mas aí eu vou e escrevo. Aí quando eu faço minha... Tem que ver no Reclame Aqui minhas publicações. Capricho. Capricho, bota o título e tudo. Então assim, é uma característica, né? Você se comunica, eu prefiro a escrita, né? E o apóstolo Paulo, então, ele diz que de presença ele não era tão impactante. Às vezes, aquilo que Deus usa para comunicar com você está vindo numa embalagem que tu não gosta. Entendeu? Está vindo numa embalagem que não te agrada. Ah, não é tão simpático, enfim. Queria que esse pastor fosse de outro jeito, queria que esse pregador fosse de outro jeito. Mas você precisa saber ouvir a voz de Deus. Às vezes, nós pregadores, às vezes a gente anda na carne, né, Roger? Às vezes acontece. E aí vem às vezes fazendo uma instrução que é correta, mas às vezes a gente bota o nosso sentimento. A gente se irrita. E aqui eu não estou justificando nossos erros, não. Deus cobra da autoridade. Ele deu a autoridade, Ele cobra da gente, né? Mas às vezes a gente está rejeitando uma palavra que é de Deus por causa da embalagem que veio. Essa semana meu chefe, meu diretor, é cristão, ele é uma benção. Ele me chamou a atenção que eu estava chegando atrasado. Misericórdia. Fiquei com a vergonha, 38 anos tomando bronca de chefe. Vergonha. Mas eu percebi que ele meio que ficou assustado porque ele veio falar comigo. E eu falei assim, não, eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. As pessoas não estão acostumadas à submissão. Não sei se as pessoas estão esperando, né, que eu saia dali reclamando, falando mal do chefe, reunindo os funcionários, fazendo motim. As pessoas não estão acostumadas. Ele falou, não, eu sei, você tem gêmeos, né? Tal. Eu falei que eu estou deixando ali na tia Vivi, e demora para chegar às vezes. Mas eu falei para ele, eu que tenho que me organizar. Você está certo, eu estou errado. Para eu estar aqui, irmão, acordei 6 da manhã. E é todo dia. 3h30 de arrumação para chegar, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a alguém que está errado ser repreendido e falar, você tem razão de repreender, você está certo, eu errei, é bíblico, né? Você está errado, aceita a repreensão, amém? E às vezes, ele falou com muito jeitinho, mas às vezes a repreensão vem de um jeito que não é legal. Às vezes vem uma palavra irada, às vezes vem de uma forma que não é boa, mas você ouve como palavra de Deus. João capítulo 10, abre comigo aí, esse eu quero ler com mais calma. João capítulo 10, Jesus está falando a respeito do ministério dele e da voz dele ser ouvida pelas suas ovelhas, eu acho muito lindo. João capítulo 10, eu vou ler do 1 em diante. Você achou? Amém? Ele diz assim, no 1, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Então ele está falando da diferença entre aquele que entra pela porta e aquele que pula o muro. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas... Por quê? A gente como líder, a gente não tem que se irritar com quem não é ovelha de Jesus. Porque as ovelhas de Jesus, elas vão reconhecer a voz do seu pastor na sua voz. Amém? A única preocupação que você tem que ter é reproduzir a voz. Porque elas vão ouvir, esse aí é o meu pastor. É Jesus que está me chamando. Sabe? Quando a gente reproduz a voz do nosso pastor, as ovelhas nos seguem. Adão tinha uma autoridade antes do pecado sobre a criação. Eu não imagino que ele saiu rodando o planeta Terra para dar nome aos animais. Eu imagino que ele chamava e a natureza respondia. Golfinho! Aí aparece na frente dele. Talvez. Mas eu ouvi isso, isso me chamou a atenção. Quando você é a imagem e semelhança do Criador,
A natureza responde porque está vendo o seu Criador no seu rosto. Amém? As ovelhas não ficam sofrendo para pastorear, não. As ovelhas têm que ver a face do pastor, Jesus, na sua face, na minha face. Se eu externar a vida de Jesus, as ovelhas vão seguir. Ele fala, as ovelhas conhecem a minha voz. Você que está assistindo pela internet, você que saiu do aprisco, você que foi ferido com liderança e você não quer congregar em lugar nenhum, você conhece a voz. Eu estou falando com você, mas a voz do seu pastor está falando com você. É a voz do seu pastor e você conhece a voz. Então é a voz dele que você vai atender. É ele que está te buscando. Eu sei que no meio da caminhada tem o falso. Tem os falsos pastores, tem os falsos ministros, tem a falsa mensagem. Mas você sabe a voz. Você conhece a voz. O João 10:10, João, o Evangelho 10:10, é aquele texto que a gente sempre diz que a missão do diabo é roubar, matar e destruir, né? Porque Jesus fala assim no João 10:10, o ladrão, a palavra que ele usa não é diabo, é ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Então assim, analisando pelo contexto que a gente acabou de ler, que ele fala que o pastor entra pela porta e o ladrão sobe o muro, o ladrão que ele está falando aqui não é necessariamente o diabo. Claro que interpretando amplificadamente, o diabo também rouba, mata e destrói, óbvio. É ele que está por trás disso. Mas o que Jesus está falando é dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Ele fala, olha, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Né? Eu sou o pastor e as ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então ele está falando, olha, você que foi ferido por ladrões, que roubaram, a missão deles era roubar, matar e destruir. Ele não está falando só do diabo. Ele está falando de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos pregadores. Ele fala, você conhece a minha voz. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então você reconhece a voz daquele que fala, através da igreja, através das igrejas. É lindo e libertador nos sujeitar à voz de Deus em pessoas. Jesus está começando a juntar suas ovelhas, aquelas que estão isoladas. Você que está isolado, mas nunca deixou de ser ovelha de Jesus. Você conhece a voz do seu pastor, ele quer que você esteja junto no aprisco. Ele quer que você se junte. Ele não quer que você viva no isolamento e na independência. Existem dois modelos, já estou chegando aqui na minha reta final. Existem dois modelos de submissão de filho na Bíblia. Filhos que se sujeitaram à autoridade, né? Ou que deveriam se sujeitar à autoridade. Dois exemplos de filhos que a Bíblia chama de filhos de Deus diretamente. Dois homens que Deus colocou na terra diretamente. O primeiro foi Adão, está lá em Lucas 3:38. Você não precisa abrir, mas você acredita que está na Bíblia. Lucas 3:38 fala assim, Adão, na árvore genealógica ali de Jesus, Adão, filho de Deus. Foi um homem que Deus botou na terra diretamente, que não nasceu da barriga de mulher, nem da semente de homem nenhum, nasceu de Deus. Adão era chamado filho de Deus. E o outro homem, que nasceu numa barriga de mulher, mas que não nasceu com semente de homem, foi Jesus. Adão e Cristo. Dois exemplos, a gente está estudando aqui na nossa escola bíblica, dois exemplos de filho. Qual a diferença entre Adão, filho de Deus, antes do pecado, e Cristo? Já parou para pensar nisso? No que diz respeito a ser filho de Deus, a legalidade, a autoridade, a natureza a responder é a mesma. Só que Adão, ele não desenvolveu-se no processo. Ele interrompeu um processo de amadurecimento. Vou explicar bem devagar. Pensa comigo. Adão já nasceu adulto. Ele não teve infância. Então ele era um homem num corpo adulto, mas espiritualmente imaturo. Como é que ele seria amadurecido? Qual era o plano de Deus para o amadurecimento dele? Submissão, obediência. Vocês estão pegando aí o tema da mensagem. Todo dia aquela árvore estava no meio do jardim. Todo dia que ele dissesse não para aquela árvore, ele estaria crescendo espiritualmente. Todo não que você diz para o pecado, você fica mais forte.
Nós somos forjados nas tentações e nas provações. Aquela árvore, ela tinha um propósito. Era para aquele homem aprender a confiar no Deus que andava com ele na viração do dia. Deus me falou para não fazer. Eu conheço, eu ando com Deus todo dia. Era para ele crescer na fé, crescer na confiança, crescer espiritualmente. Porque ele já nasceu sendo fisicamente adulto, mas espiritualmente criança. E Jesus teve infância, nasceu criança. Cresceu, e o texto de Lucas diz, você lê lá no capítulo 2, que ele crescia em estatura e em graça. Então ele tinha 2 anos de idade, 2 anos de maturidade espiritual. 10 anos de idade, 12 anos de idade, 12 anos de maturidade espiritual. E ele ia crescendo, ele não interrompeu o processo. Ele aprendeu, a gente vai ler o texto, ele aprendeu a obediência. Ele foi crescendo. E a gente vai crescendo pelos nãos que a gente recebe, pelos nãos que a gente passa, pelas provações que a gente é forjado. Bota para mim na tela Efésios 4:13. A gente, como igreja apostólica, conhece bem, né? Efésios 4:11, que fala sobre os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, formando a maturidade na igreja, para que a igreja chegue nesse patamar aqui do versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Que desafio, né? A igreja toda ser uma na fé. Tá difícil ser um no amor, que dirá na fé. Crer igual. Na mesma estatura, na mesma maturidade. Na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Atingindo, olha o que é maturidade. O que o apóstolo Paulo traduz como maturidade? Atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ficou difícil na King James, né? Mas em outras é bem pior. Fala assim, na corrigida, eu acho. A perfeita varonilidade. A estatura do varão perfeito. Então vou traduzir. Vamos tentar interpretar o texto aqui. Volta para o 13. Para o finalzinho do 13. Bota lá para mim. 13. Isso. Estatura completa de Cristo. Ok? Segue aí para o final do versículo. Estatura completa de Cristo. Tem um outro pedacinho. Medida. Você trocou pela corrigida. Beleza. Estatura completa de Cristo. Plenitude de Cristo. O que quer dizer? Quer dizer Cristo cheio. Por que você concorda que Jesus não morreu com 12 anos? Ele morreu com 33. Né? Com 30 ele estava na maioridade. Ele começa o ministério dele com 30 anos de idade biológica e com 30 anos de maturidade espiritual. O que eu quero dizer com essa volta toda que eu estou dando? Adão interrompeu o processo de amadurecimento dele. Porque ele seria amadurecido pela obediência. Por cada não que ele desse. Para cada filho de Deus na terra, Deus tem uma árvore ali para testar o não que você vai dizer. Você vai ser forjado. E Jesus foi sendo forjado quando ele chegou para o pai e falou, olha, se possível, acho que o último teste, né? Se tiver outro jeito, naquele jardim também ele falou, Jesus, pai, se der, passa de mim esse cálice. Mas ele aprendeu a obediência. E ele chegou, então ele tinha 30 anos de idade. E ele tinha 30 anos de maturidade espiritual. A maioridade do filho. Sabe o que Paulo está dizendo lá em Efésios? Olha, nós vamos trabalhar. Os 5 ministérios têm que trabalhar na igreja. Para que a igreja chegue à estatura de Jesus aos 30 anos. Para que a igreja, né? Como é que você vai casar o noivo com uma noiva criança? Você tem que trabalhar para que a igreja seja a noiva da mesma estatura de Jesus, a medida da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito. E o processo é um processo de dor, de marcas, como o pastor Chalsard falou aqui. Obediência dói. E às vezes a obediência é obediência através da voz de outras pessoas. Pessoas que até não tem muito carisma assim. E você tem que engolir. Eu vivi esses processos. Todos nós. Estou vivendo. Queria fechar com o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. Está falando a respeito de Cristo. O qual, volta para o comecinho, 5:7. Beleza, está na King James aqui na tela.
Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Amém. Só isso. Tem uma outra versão que fala que Cristo viveu uma reverente submissão. A submissão bíblica envolve dor, envolve ouvir a voz de Deus no meio das provações, das tentações, das aflições, através de pessoas. Quer você goste, quer você não goste, aquela pessoa é instrumento para forjar Cristo em você. Não estou falando de autoridade abusiva, não estou falando de líder que não está querendo, não está comprometido a transferir Cristo para você. Mas eu estou querendo te desafiar a pensar nas instruções que você recebeu. Se aquilo que você ouviu é de Deus, ouve. Ouve Deus através de pessoas. Não deixa que a ferida que te fizeram te impeça de viver o melhor. Desse lugar de proteção que é a submissão. Desse lugar de cobertura. Desse lugar de estar sujeito à autoridade. Tem uma bênção especial. Vamos ficar de pé? Eu queria orar por algumas pessoas nessa manhã. Caramba, meu tempo já estourou, mas vai acontecer. Rapidamente, vem aqui na frente se você sente que precisa de um abraço da liderança. Amém? Você que viveu uma ferida e ainda está doendo. Com pai, com marido, com pastor, com chefe, com autoridade. Se você se identifica com essa palavra de alguma forma, você se isolou, você tem uma dificuldade com a autoridade, quem sabe você viveu isso, e você quer muito receber um abraço de pastores, você pode vir aqui à frente, nós vamos te abraçar, amém? Se você deseja cura nessa área, amém? Vou pedir para os pastores abraçarem, uma autoridade santa, uma autoridade bíblica. Se por um homem a ferida entrou, por um homem a cura vem também. A cura também vem através de pessoas. A cura também vem através de pessoas. Se a dor foi feita por um pastor, a cura também pode vir através de um pastor. Se a dor foi feita por um marido, a cura pode vir também por um homem santo de Deus, por um pai. Amém? Um pai que te abraça. Quem sabe você está reconhecendo, fecha seus olhos, investiga aí no seu coração, quem sabe você está reconhecendo aí que você ainda tem questões com autoridade por causa de um pai que era violento, que era exagerado na medida com você. Você não confia, você vive desconfiado. Recebe agora a cura do seu pastor Jesus. Pode vir abraçar, gente, pode vir abraçar. Aleluia. Tem mais pessoas que estão sentindo a voz do pastor chamando. Só vem se você entender que você precisa de cura nessa área. Eu preciso de cura nessa área. Você que assiste pela internet também, receba agora o seu pastor te tocando aí. Ele vai te ajuntar onde você está, mas você precisa vir para Prisco. Tem coisas que só são liberadas no presencial. Não fica só no online também não. Ele está indo até aí para te ajuntar, para te trazer para perto. Homens, eu quero falar especificamente para homens aqui, porque parece que só mulher que vive essa questão de você precisar ser curada. Se você tem medo do seu pai, tem medo da autoridade, eu identifico muitas vezes homens que servem na igreja com tudo, mas eles não têm intimidade com Deus, nem com sua liderança. Eles são como servos. Tem que ter cura nessa área. Você precisa entender uma relação saudável de pai e filho, de líder e liderado.
Deus não quer você apenas como um servo da igreja. Ele quer uma relação de pai e filho. Uma relação de pai e filho. Então eu quero falar aqui a homens que muitas vezes têm dificuldade de se expor. Receba agora em nome de Jesus. A cura é suficiente para te colocar nesse lugar protegido. Esse lugar protegido. Você vai correr, você vai voar. Quero dizer para você que está aqui na frente, e quem sabe para você que não veio à frente, se sujeitar à autoridade vai te fazer voar. Vai te fazer voar. Tudo aquilo que estava travado no teu ministério, aquilo que você queria realizar para Deus, mas você estava querendo operar de forma independente. Você vai operar conectado. Você vai operar debaixo de legalidade, de autoridades que te enviam, que torcem por você, que são uma plataforma para te enviar. Você não é sozinho. Você não é um homem errante pelo mundo. Tem uma liderança torcendo por você. Tem uma igreja torcendo por você. Você vai realizar, você vai tocar muito além do que você imaginava que poderia fazer. Em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você que está no seu lugar, abraça essa pessoa também. Você tem uma palavra para liberar para ela. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deixa fluir da tua vida para a vida desse irmão aí. Quem sabe ele não foi na frente, mas Jesus vai pegar e vai acolher ele. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Existe uma unção em você que toca na vida dessa pessoa. Existe uma unção em você que de alguma forma constrói algo na vida dessa pessoa. Libera algo. Existe uma resposta de Deus, uma palavra de Deus que você não está conseguindo ouvir sozinho. Ela vai vir através de uma pessoa. Vai vir através desse ambiente forte da comunhão. É na comunhão, é na comunhão. Somos formados, somos forjados. Seja um canal para essa vida, em nome de Jesus. Apóstolo. Seja um canal, seja um canal. Seja um canal de Deus. 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 Sujeite-se um ao outro, em nome de Jesus.